Boa noite, amados. Graça e paz seja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Como é bom estarmos aqui reunidos novamente, não é mesmo? O Senhor nosso Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. E até aqui nos ajudou o Senhor, não é mesmo? Aleluia, graças a Deus, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esse privilégio que o Senhor nos dá, de estarmos aqui reunidos mais uma vez na tua casa, nesta noite, neste dia. Amém, amados? Graças a Deus. Amados, para onde iremos nós? Este é o tema da palavra que o Senhor me dá a graça de compartilhar com vocês nesta noite. Amém? Mas antes eu quero orar por Israel, pela paz de Jerusalém. Abra sua Bíblia no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, amados? Levante a sua mão, vamos orar, vamos abençoar Israel. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta hora, Senhor, nós abençoamos Israel. Nós liberamos, ó Pai, uma bênção, ó Deus, de paz, de prosperidade, de libertação, de cura, de conversão e salvação, ó Deus, sobre todo Israel, sobre Jerusalém, ó Deus, sobre toda a descendência de Abraão. Nós abençoamos também o Brasil, ó Pai, e abençoamos todas as nações da terra, em nome de Jesus, para que temam ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Para onde iremos nós? Essa é a pergunta. Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 41. Vamos ler aqui um texto, um diálogo muito interessante, onde o Senhor Jesus está falando, está explicando, existe ali uma multidão acompanhando Jesus aqui nesse contexto desta palavra. João 6, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para todo que crê, para todo que dele comer, não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim, viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se, pelo Pai, não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém, amados? Até aí. Queridos, esse texto é um texto muito rico, um texto muito forte, um diálogo, aonde Jesus explica algo celestial, algo muito forte do reino espiritual. Ele usa as coisas terrenas, ele fala do material, mas ele quer explicar sobre a consequência no espiritual. Jesus está falando aqui sobre o corpo dele, sobre a carne dele, sobre o sangue dele. E eu quero voltar aqui em alguns versículos e pontuar com vocês, quero compartilhar algo que Deus falou ao meu coração, referente a esta palavra. No versículo 51, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus estava falando sobre o sacrifício dele, sobre a carne dele, o corpo dele que seria pregado no madeiro, sobre a crucificação, sobre o preço que ele iria pagar. Este é o alimento que ele está trazendo, que ele trouxe para o mundo. O sacrifício do corpo dele, da carne dele. No versículo 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Eles não entendiam, porque a mente deles estava ligada no âmbito terreno, estava ligada à matéria,
a questão física, e Jesus estava dizendo sobre algo muito maior. Jesus estava falando sobre salvação. Jesus estava falando sobre redenção, sobre vida eterna, sobre transformação do homem. Jesus estava explicando que ele iria fazer um grande sacrifício para gerar, para curar, para produzir em nós salvação, para gerar arrependimento. Versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. O que Jesus estava dizendo para eles? Que se eles não recebessem o sacrifício de Jesus, se eles não aceitassem Jesus pregado numa cruz, pagando o preço pelas nossas vidas, preço de morte, preço de cruz, preço da sua carne sendo ali sacrificada, do seu sangue ali sendo derramado em nosso favor. Se não recebêssemos esse sacrifício, se não tomássemos posse desse sacrifício de Jesus, não teríamos a vida eterna. Se não gerasse em nós o arrependimento, não ia gerar salvação. É isso que Jesus está dizendo. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, inclusive, faz aqui uma alusão, uma referência à ceia do Senhor. A ceia que o Senhor deixou como memorial, para que a gente lembrasse desse sacrifício do corpo e do sangue. A carne dele foi dilacerada, o sangue dele foi derramado. E nós, quando tomamos na ceia aquele pão representando o corpo do Senhor Jesus, e tomamos aquele suco de uva representando o sangue, ali nós comemos o corpo, a carne de Jesus, e bebemos do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o Cristo. Foi ele quem veio e pagou esse preço. Ele ofereceu o corpo dele, a carne dele, o sangue dele em nosso favor. Mas eles não conseguiam compreender. E eles estavam achando muito difícil esse discurso, essa palavra que Jesus estava dando para eles. Porque, analisem vocês, é muito forte, é uma loucura alguém chegar e falar isso. Não só naquele tempo, mas se fosse nos dias de hoje, também é muito esquisito, é muito forte, é diferente, é estranho, porque Jesus estava falando com muita clareza que era necessário comer do corpo dele e beber do sangue dele para ter parte com ele, para ser salvo, para conquistar a vida eterna. E hoje nós já podemos viver essa vida eterna, porque nós tomamos posse, nós nos alimentamos do corpo de Cristo e bebemos do sangue de Cristo. Nós celebramos isso, inclusive, porque o Senhor Jesus deixou como ordenança esse memorial para as nossas vidas. Mas eles achavam isso muito estranho naquela época. Era muito difícil ouvir tais palavras e continuar seguindo a Jesus. Mas é porque o entendimento deles ainda não alcançava o que Jesus explicava. Jesus mostrava ali para eles o quanto eles ainda estavam apegados à matéria, à questão física, à questão terrena. E Jesus falava de algo muito superior, falava de algo celestial, de algo espiritual, falava da questão do reino de Deus. E Jesus estava aqui na terra implantando o reino de Deus. E hoje você pode viver, eu posso viver no reino de Deus. Não é preciso você morrer para estar na eternidade, para estar na presença de Deus. Você já faz isso hoje, porque você tomou posse desse sacrifício. Amém? No 56 ele diz: quem comer
a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então nós vivemos por quem? Por Jesus. Nós vivemos na presença dEle. Nós vivemos com Ele. E Ele é quem nos conduz. Por quê? Porque nós estamos nele. Assim como Ele está no Pai, Ele está explicando aqui. No 58 ele diz: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus estava falando aqui sobre o maná, que Deus derramou sobre o povo de Israel, quando atravessava pelo deserto, com destino a Canaã, a terra prometida. E eles comeram esse maná, que foi derramado do céu. Mas foi um alimento físico. Porém não houve ali arrependimento. Eles murmuravam, eles colocavam Deus à prova, eles duvidavam do que Deus estava fazendo por eles, eles desprezavam, e por isso comeram o maná e morreram. Mas Jesus veio para trazer o pão, o verdadeiro pão, o pão vivo que desceu do céu, para que a gente se alimente desse pão e não morra, como o povo lá de Israel, os hebreus, quando atravessavam pelo deserto, comeram do maná. E Jesus está falando, esse pão que eu estou trazendo hoje para vocês, não tem nada a ver, não se parece nada com o maná que os seus pais, os seus ancestrais comeram lá no deserto e morreram. Porque eu sou vida, eu dou a minha vida por vocês. Era isso que Jesus estava explicando. No versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? É duro. E se você imaginar, esse discurso é duro até hoje. E você tem ouvido muitas coisas. Nós temos ouvido muitas coisas, não é mesmo? Quantas coisas estão sendo ditas, até nas igrejas, na internet, nos noticiários, nas reportagens, nos jornais, nas ruas, no boca a boca. Quantas coisas têm amedrontado o povo, quantos discursos duros a gente tem ouvido, e a gente não sabe o que é real, o que é verdadeiro, o que é mentira, o que é uma conspiração, o que é engodo de Satanás. Mas muitas coisas estão sendo reveladas. E muitas coisas ainda serão reveladas. O importante é você crer em Deus. O importante é nós confiarmos em Deus, no Senhor Jesus. Ele é a verdade. Ele é o caminho que nós devemos seguir. Muita coisa nós temos ouvido, mas em quem acreditar? Acredita em Deus. Busca o Espírito Santo. Acredita nas palavras de Jesus. Acredita no exemplo que Ele nos deu. Crê e toma posse do sacrifício. Alimenta-se do corpo de Jesus, do sangue dele. Come da carne do Salvador. Bebe do sangue que Ele verteu naquela cruz. Creia nele. Continue confiando em Deus. Não acredite em tudo que você ouve, mas acredita na palavra de Deus. Acredita no exemplo do Senhor Jesus. Acredita no ensinamento, no discurso dele, do Senhor, que você não morrerá, você vai viver eternamente. Nós já estamos vivendo na presença dele. E por isso, nós continuaremos andando pelo caminho da verdade, pelo caminho que tem proteção, pelo caminho que nos leva à eternidade, que nos leva à salvação. No versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida.
Jesus estava explicando sobre a questão física, sobre a questão terrena, que isso aqui vai passar, que o corpo vai acabar, que a carne vai perecer. Porém, ele e as palavras dele é espírito e é verdade, são vida. Ele está falando que o Espírito Santo de Deus gera em nós vida. E é disso que nós precisamos. Ele fala aqui, ó, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita, mas acredita nas minhas palavras, é o que ele está dizendo. Porque o que eu tenho dito é Espírito e é vida. E ele diz no versículo 66, à vista disso, diz o texto, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Naquele tempo, não eram só os 12 que andavam com Jesus aqui nesse tempo, até nesse dia. Era multidão, muitos acompanhavam Jesus. Jesus escolheu 12, mas muitos se tornaram discípulos por vontade própria, e eles acompanhavam Jesus. Tinham muitos discípulos ali, pessoas que acreditavam em Jesus, que gostavam da palavra de Jesus, que ouviam as palavras que Jesus ensinava, os seus ensinamentos, prodígios, milagres, tudo que Jesus fazia, eles acompanhavam. Eles estavam ali seguindo Jesus, seguindo Jesus. Porém, nesse dia, após esse discurso, à vista disso, diz a palavra, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O povo parou de andar com Jesus, por causa desse discurso, por causa desta palavra, porque eles não entenderam, eles não entenderam. Então, perguntou Jesus aos 12, o povo se retirou, aquela multidão que acompanhava Jesus, aqueles discípulos que se diziam, pessoas ali, que se diziam discípulos de Jesus, que acreditavam, que acompanhavam, eles abandonaram Jesus. Ficaram os 12 que Jesus havia escolhido, os próximos, os que eram chegados de Jesus, escolhidos por ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Vocês também querem? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro começava a entender. Ele entendeu. E com essa palavra, os demais também abriu o entendimento deles. Eles concordaram. Porque a palavra diz, a palavra nos afirma, deixa bem claro, que esses 12 continuaram com ele. Não abandonaram ele. Porque Simão Pedro respondeu, ele teve a revelação, ele teve o discernimento de palavras da vida eterna. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Só o Senhor sabe e conhece e pode nos dar vida eterna. Só o Senhor tem palavra de salvação para nós. Então nós não vamos te abandonar, Senhor, porque só o Senhor nos aponta o caminho certo, o caminho de vida eterna. Era isso que o Senhor estava explicando, e Pedro entendeu. Nós vamos te deixar, Senhor, e vamos para onde? Para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Não, Senhor, nós não vamos te abandonar. Mesmo você estando, escutando, eu também, tantas coisas, para onde nós iremos? Não adianta fugir, não adianta correr, não precisa apavorar, não precisa ter medo, não precisa ficar ansioso, não precisa. Não, você tem Jesus, nós temos Jesus, e Ele tem palavra de vida eterna para nós.
desde já, desde o dia que Ele pagou o preço por nós naquela cruz. Ele nos deu a palavra de vida eterna. O que Ele disse para aquele que se arrependeu? Aquele malfeitor que foi crucificado, um deles, disse para Ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Ele disse para ele? Palavra de vida eterna. Falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só Jesus tem palavra de vida eterna. E como alcançar isso? Obedecendo, fazendo a vontade dEle, crendo, servindo a Ele, esperando somente nele. Não adianta esperar em governos, não adianta esperar em forças armadas, não adianta esperar na esquerda, na direita. É claro que nós oramos pelas autoridades, é claro, isso é fundamental. É com amor que nós fazemos isso, é uma ordenança de Deus, né? Antes de tudo, orai por aqueles que estão revestidos de autoridade, assim como está escrito lá em Timóteo. Antes de tudo, para que tenhais paz, e seja próspero o teu caminho. Por isso nós oramos, mas nós cremos em quem? Em Deus, por isso nós esperamos nele. E ele diz assim no 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E o que significa isso? Santo, separado, exclusivo, que leva uma vida para Deus, que vive para Deus, que se separou do pecado para viver perto de Deus, para andar com Deus, para estar em comunhão com Deus. Isso é ser santo, isso é buscar a santificação. Que tu és o santo de Deus, tu és aquele que faz a vontade de Deus, tu és aquele que se separou do mundo para viver para Deus. Tu és aquele que faz o que Deus te ordena. Tu és aquele que se desvia do pecado e faz o que agrada a Deus. Isso é ser santo. Santo significa ser separado, exclusivo para Deus, para levar uma vida em santidade, na presença de Deus. Tu és o santo de Deus, assim como nós temos que ser. Nós temos que imitar a Cristo Jesus. Nós temos que seguir nas pegadas de Jesus. Nós temos que buscar a santificação. Jesus não pecou e pagou um preço por nós. Santo, o Cordeiro Santo, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem pecado. Ele foi para a cruz. Mas ele era o santo de Deus, separado para Deus. Veio para cumprir uma missão. E assim nós devemos ser santos, para cumprir a nossa missão aqui na terra. Nós temos que ser santo. Não é mesmo? É assim que Deus nos chamou, né, para viver nessa terra. Está aqui o Vitor, tem que ser o Santo Vitor, São Vitor. Por quê? Para idolatrar ele? Não tem nada a ver com imagem, com se prostrar diante daquelas imagens que muitos constroem e se devotam a ela e chamam ali do santo fulano de tal. Não é isso. Ser santo é ser separado, é para ter uma vida com Deus. É ser santo, separado para Deus, viver para Deus. Então, amados, para onde iremos nós? Abra sua Bíblia no Salmo 139. Eu vou ler essa palavra aqui. Salmo 139, versículo 7 até o 10 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Aonde eu for, Deus estará comigo, se eu estiver no centro da vontade dEle.
Não precisa correr, não adianta correr, porque para todo lugar que você for, Deus está te vendo. Para onde iremos nós? Para os braços do Pai. A quem clamaremos? A quem suplicaremos? A quem nós iremos abrir o nosso coração? Para Deus, para o Espírito Santo, para o Senhor Jesus. É com Ele, é por Ele e para Ele. No Salmo 91, 2 diz: sobre o Eterno declara, Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Toda a minha confiança. Para onde iremos nós? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta opressão, de tanta divulgação de catástrofe, de tantos óbitos, de tantas enfermidades, de tantos, vamos dizer assim, né, enterros, e tanta calamidade, e tantos medos, né, e preocupações, e incertezas do que virá, do que será, como vai ficar. Iremos para Deus. É para onde nós devemos sempre ir. É onde nós devemos estar. No centro da vontade de Deus. Que bom que nós estamos aqui hoje. Que bom que nós estamos aqui lendo a palavra do Senhor. Que bom que nós estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus. Isso gera em nós confiança. É para gerar em nós esperança. É como Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Nós só podemos ir para o Senhor, é o melhor para nós. Porque só o Senhor tem vida eterna para nós. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso Deus forte, imbatível, incomparável. É o Senhor, não tem outro lugar não, nós já estamos no lugar certo. É na presença de Deus, é fazendo a vontade de Deus, é alimentando da palavra de Deus. Esse é o pão que mata, né, toda, vamos dizer assim, que consome toda incerteza e nos fortalece, que nos dá vida e vida em abundância. É a palavra do Senhor, ela é vida para nós, ela é água, ela nos alimenta, ela é pão. É dela que nós devemos comer. Não é nem das notícias, não é nem dessas coisas assim que vêm para nos aterrorizar, sabe? Para causar ali um pânico, um medo, sabe? Pessoas estão deprimidas, estão sofrendo de depressão, estão ali, sabe? Opressas. Não precisa disso. Nós precisamos de Deus, nós precisamos andar com Ele. Então, para onde iremos nós? Nós iremos para Jesus. Nós estamos em Jesus. Nós já fomos para Ele e somos dele. Amém, igreja? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? João 14, 6. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é mesmo? E nós glorificamos o nome do Senhor por isso. Amém, amados? Vamos ficar em pé. Então, como estava sendo antes, né, dessa segunda parada, dessa segunda interrupção, os cultos, domingo, 2 cultos, né, para a gente dividir as turmas, às 9 da manhã e às 18 horas, tá bom? Então, os 2 cultos, de 9 da manhã às 11, né, dentro desse período, e à noite das 18 às 20. Amém, queridos? Glória a Deus, estão convidados, tá bom? Graças a Deus. Vamos agradecer? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, levante as suas mãos, agradeça a Deus. Nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, por esse dia, por essa palavra, pelo louvor, por esse culto. Ó Deus, pela tua bênção sobre nós. Obrigado por tudo que o Senhor, ó Deus, tem feito por nós. Ó Deus, por tudo que ainda fará.
porque nós cremos no Senhor. Obrigado, Jesus, por essa cura hoje. Obrigado por esse refrigério. Obrigado, Senhor, ó Deus, por esse fortalecimento e pela, ó Deus, a alegria que o Senhor coloca no nosso coração. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, e eu despeço e abençoo, Pai, a tua amada igreja, com amor, com a graça de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo. No nome de Jesus, vão em paz, que o Senhor te acompanhe e te guarde. Em nome de Jesus, amém.